Você sabia que nós, judeus, fazemos uma bênção toda vez que saímos do banheiro? E é um segredo impressionante para a cura? Vou te contar primeiro duas histórias incríveis que eu vi, que você vai conseguir entender de forma bem clara a força do termo hebraico barajá, a bênção Asher Yatzar. Tem 45 palavras como o valor numérico da palavra Adão, que é o primeiro homem que tem um segredo incrível que vou te contar depois dessas duas histórias incríveis. Primeiro, a primeira história impressionante. Uma garota que ficou com seu futuro marido. Eles eram namorados, naquele momento estavam se conhecendo e ela combinou de encontrá-lo em outra cidade. Eles estavam apenas começando a se conhecer, tinham combinado de tomar um café na cidade. Imagino que do namorado e ela tinha que pegar um ônibus para ir até outra cidade. Muito bem. Ela estava em Jerusalém, estava na estação central de ônibus de Jerusalém e tinha alguns minutos até o ônibus. E foi ao banheiro. Muito bem, ela foi ao banheiro e viu que realmente o ônibus estava para chegar e começou a correr para o ônibus. De repente ele parou, disse: "Puxa, não fiz a bênção de Asher Yatzar, não fiz." Ela era bem rigorosa ao fazer essa bênção. Ela tinha dito para si mesma que iria fazer essa bênção e realmente disse: "Bom, tenho alguns minutos, Bezrat Hashem. Se Deus quiser, vou conseguir pegar o ônibus, mas preciso lavar as mãos de novo." Sabemos que em hebraico é Netilat Yadayim, mas eu lavo as mãos com um recipiente de modo especial. A lei judaica explica como fazer isso? Ele voltou para a pia e lavou as mãos com o recipiente. E fez a bênção para Yeritzar. E começou a correr para o ônibus. Muito bem, estava prestes a atravessar. Faixa de pedestres para pegar o ônibus. De repente viu que seu ônibus havia chegado ao ponto e que passou, infelizmente, ao lado do ônibus. Um ato terrorista. O ônibus de Arlado explodiu e causou danos. Danos graves ao ônibus. O que teria acontecido com ela sem a barajá? A bênção de Asher Yatzar? Assim, ele presenciou o milagre com seus próprios olhos. É dito em hebraico, tem uma segulá, um tesouro espiritual, Asher Yatzar, a berachá, a bênção de Asher Yatzar. Tanto na cura, no nível simples, que Deus nos dá a cura, isso eu vou te explicar mais adiante, se Deus quiser, mas também no nível de como ela sentiu a proteção de Deus pelo fato de ter voltado à pia para lavar as mãos. Fez a bênção de agradecimento a Deus por ter saído do banheiro, chegou ao lugar onde chegou e viu com seus próprios olhos o que Deus não permita. O que teria acontecido com ele se tivesse chegado ao ônibus sem ter feito a bênção de Yeritzar? Essa é a primeira história impressionante. Agora vou contar a segunda. A segunda história é a seguinte. Um homem, uma pessoa judia, que infelizmente pelas circunstâncias da vida com dificuldades soube que era judeu. Portanto, de Torá praticamente não sabia nada, como dissemos, com dificuldade. Sabia que era judeu e vivia em um país asiático e se casou com uma senhora não judia, asiática, e viviam muito bem em sua casa, muito bem. Era uma pessoa muito bem sucedida, era diretor de uma empresa impressionante com filiais, ou seja, um sucesso total. E uma força impressionante, muito carismático, muita força física também, de repente, por algum motivo, começou a enfraquecer fisicamente até que, infelizmente. O que aconteceu? Ficou na cama. Ficou na cama praticamente imobilizado. Uma casa com uma mansão e a senhora asiática que tinha sua família asiática. Ele não era asiático, ele tinha chegado a esse país por questões comerciais e se estabeleceu nesse país com suas filiais e sua riqueza. E tudo. E ficou praticamente paralisado. Até que ele tinha uma casa muito grande com escadas, tiveram que fazer todo um sistema, tipo uma escada rolante ou um elevador para poder movê-lo. Pensem em alguém muito forte e de repente quase imóvel. A família do marido também não sabia o que fazer, eles eram um pouco espirituais também e não sabiam muito o que fazer. De repente aconteceu algo incrível, algo que é incrível, difícil de entender.
Por alguma razão, ele recebeu a informação, ou se lembrou de quando era criança, ou chegou um livro para ele, não sei exatamente como, de que dizer a bênção para Yer Yatzar e lê-la do Sidur, do livro de orações judaico, ler as palavras, ele sabia hebraico. Ler as palavras em hebraico da oração de Yer Yatzar, as 45 palavras sagradas de Yer Yatzar, possui grande poder de cura. Portanto, praticamente do nada, ele começou a fazer isso com muita dificuldade. Ele foi ao banheiro. E então, assim, ontem Yatzar, ele lavou as mãos e fez a bênção. Ontem Yatzar. Ouçam isso, é incrível. Mais ou menos 2 semanas depois de ter começado com esse ritual judeu sagrado, começou ele a haver uma mudança substancial na saúde dele. Ele começou a se levantar devagar, até que, graças a Deus, essa pessoa se curou, se recuperou. Impressionante a família. A esposa dele era espiritual, mas ele não. Como dissemos, mal sabia que era judeu e quase nada de Torá. Mas o que aconteceu? A esposa e sua família, de origem espiritual e crente, embora não judia, percebeu algo metafísico impressionante aqui. Perguntaram a ele, o que é isso? E contou a Yer Yatzar um pouco do que eu me lembro da história que ouvi. De repente, essa pessoa, a judia, disse, eu tenho que ir para Israel e tenho que começar a estudar. Porque eu vi na minha própria carne, no meu próprio corpo, um milagre. Vi um milagre. Portanto, isso eu preciso explicar de uma forma e estudar. Eu preciso estudar. E realmente começou a estudar. Vai atuar em Israel? E a esposa, que não era judia, continuou com ele, o acompanhou, não era judia, e chegou a Israel. E ela também se interessou pelo judaísmo, porque realmente viu o milagre com seu marido, até que decidiu fazer parte do povo judeu, se converter ao povo judeu. Ela, a nível pessoal, não precisava se converter, mas se conectou de verdade com o povo de Israel, com Israel e a Torá. Ela realmente presenciou um milagre. A família dela ficou atônita com o milagre que viu. O marido de alguém forte e carismático praticamente ficou imobilizado. De repente, em cerca de 2 semanas, como um leão, ele se levantou. Impressionante ao dizer a bênção de Yer Yatzar. São histórias incríveis. E essa pessoa, o que aconteceu? Ele deixou, basicamente ele vendeu. Também é incrível a história pessoal dele, que mudanças ele teve. Ele começou a estudar o significado de ser judeu e da Torá, e ficou maravilhado. Alguém claramente muito capaz, inteligente, forte e com muitas possibilidades. E ele decidiu vender tudo o que tinha na Ásia e disse, ele conversou com sua esposa e disse, eu vou estudar Torá. Tudo o que eu não soube de Torá até agora. Eu não soube, agora quero estudar Torá. Ela, feliz, o acompanhou e apoiou. Como dissemos, ele se converteu ao judaísmo. Incrível. E realmente, graças a Deus pelo dinheiro que eles tinham, pela venda das ações e das empresas que possuíam, Baruch Hashem, graças a Deus, ele pôde estudar Torá com certeza, depois haveria, não sei se todos os negócios estão abertos, mas é impressionante como uma bênção transformou a vida de alguém, tanto na saúde física quanto espiritual, que voltou às suas raízes a ser quem ele é, não? Um judeu impressionante. Então agora eu vou te contar um pouco sobre o que é Ashar Yatzar. Ashar Yatzar é a bênção, como eu te disse. Primeiro é quando saímos do banheiro. Dizemos essa bênção que vou te falar em hebraico e depois, de forma livre, vou traduzir para o português. Como eu te disse, tem 45 palavras que têm o mesmo valor numérico que a palavra Adam, que é Adão, né, o primeiro homem, e isso tem segredos incríveis. Isso também. Agora, o que isso significa? Vamos ver o que significa a oração. Baruch Atayem. Reino do mundo, Asher Yatzar et Adam Beshoma. Depois traduzo livremente, acho mais fácil. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do mundo, que criou o homem com sabedoria. E criou nele orifícios, cavidades, cavidades. Se um deles se fechar, não há como existir ou permanecer diante de ti. Impressionante.
que significa basicamente bendizemos a Deus, Rei do Universo, Rei do Mundo, que criou a pessoa. Ele nos criou com sabedoria e nos criou com orifícios e condutos e órgãos, basicamente tudo o que é o nosso corpo. Este sistema espetacular, incrível, Nekabim, Jalum, Galu e Beaduá, é revelado diante do teu trono. Que Deus não permita, digo isso livremente, mas se esses órgãos ou condutos se abrem ou fecham, ou seja, o que deveria estar fechado se abre, ou o que deveria estar selado se abre, ou o que deveria estar aberto se fecha. Não podemos ficar diante de ti nem por um momento. Depois dissemos Baruch Ataim, bendito és tu, Deus. Rofeio, o Basar que cura, que sana cada pessoa e faz maravilhas, basicamente. A grande maravilha é uma forma que une corpo e alma, pensa. A alma é parte de Deus, etérea e espiritual, não pode ser tocada. O corpo é material, feito da terra. Ou seja, temos um corpo totalmente material, puramente material, e uma alma puramente etérea e espiritual, que é um presente de Deus, que é parte de Deus. Essa maravilha, uma Frida Sot Pele maravilha, faz maravilhas, e realmente todo esse sistema que nos cria é incrível, é espetacular. E pense que é preciso entender, e agora vamos aprofundar um pouco mais, é preciso entender. Um grande sábio na época dos telegramas, há mais de 100 anos atrás, com certeza disse que quando alguém sai do banheiro e graças a Deus pôde ir ao banheiro, deveria mandar um telegrama dizendo obrigado a Deus. Sair em paz, sair inteiro do banheiro. O que significa sair inteiro do banheiro? O que preciso saber ao ir ao banheiro? O que acontece quando a gente vai ao banheiro é algo incrível. Não devemos considerar isso como algo óbvio. Como nós comemos e bebemos, o corpo absorve o que precisa absorver. Quando Baruch Hashem, graças a Deus, tudo vai bem, ele absorve vitaminas, proteínas e o necessário. Depois, no banheiro, elimina o necessário. E quem faz isso? Podemos fazer? Temos botões para eliminar ou incorporar o necessário, certo? Deus faz isso de forma milagrosa, né? É um milagre que tudo funcione assim. Por isso ele disse. Graficamente falando, hoje em dia a gente mandaria, digamos, um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem de texto, ou faria uma ligação telefônica. Dizer obrigado porque saí inteiro do banheiro, saí bem do banheiro, é espetacular, é incrível, é um milagre. Mas claro, graças a Deus, Deus reveste os milagres no nosso mundo de natureza. É preciso saber que o nome Elohim, que é um dos nomes de Deus, uma das manifestações de Deus, um de seus nomes, tem o mesmo valor numérico que a palavra. A natureza em hebraico, que se diz Hateva, que é a natureza, tem o mesmo valor numérico que a palavra Elohim, que é um dos nomes de Deus. Portanto, Deus em sua natureza se esconde, obviamente em nosso mundo ele se esconde. A palavra Olam, que significa mundo em hebraico, vem de Nilam, que quer dizer oculto. Deus está oculto em sua natureza. O que ele quer? Que nós, de alguma forma, abramos essa persiana, essa cortina e o descubramos. Como, a partir da nossa vida rotineira, aí está Deus. Deus está com você a cada instante. Deus te supervisiona, Deus te ama, Deus confia em você. A primeira frase que nós, judeus, dizemos ao acordar tem 12 palavras e termina assim. Ou seja, agradecemos a Deus pela alma que Ele nos renova e nos devolve depois de termos acordado de despertar. Em uma tábua grande dizemos, grande é tua emuná, tua fé. Impressionante como Deus confia em você e concede o livre-arbítrio. E o que é o livro do livre-arbítrio? A possibilidade de escolher a vida. Em hebraico disse, escolha a vida e Deus te presenteia com mais um dia, mais um instante. Isso se relaciona ao que dizemos na bênção de Esher Yatzar, agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, por me manter saudável. Pense que Deus não me permite. Quem não está saudável vive com dores e não consegue servir a Deus com alegria, com um pensamento puro, limpo, constantemente, infelizmente, está sofrendo com as dores. Reflita se você está bem ou se melhorou após não estar tão bem. Quanta gratidão a Deus! É preciso dizer quanta gratidão a Deus. E de fato a bênção a Yer e a Tzar que dissemos. Esta bênção após o banho é uma certeza, um segredo e um tesouro espiritual para a pessoa. Por quê?
Ao agradecer a Deus, reconhecemos que não somos donos do mundo. O doutor, meu médico, meu curador nos estudos. Você é o curador, você é quem me cura, você é quem me mantém vivo. E de alguma forma, isso dá saúde para a pessoa por toda a vida, né? Se Deus quiser, porque a gente entende, Deus, o Criador Todo-Poderoso, é a fonte de tudo e tudo associamos a Ele. E isso é um grande exemplo para tudo na vida, saber que a abundância material também vem de Deus. Deus, o Criador Todo-Poderoso, é a origem de tudo. Controla tudo, está acima de tudo, é tudo. Como dissemos em hebraico, nada existe fora de Deus. Deus controla tudo, está acima de tudo, supervisiona e ama você. É preciso pensar graficamente. É preciso entender que quando você sai do banheiro, agradeça a Deus porque está tudo bem, graças a Deus. E assim, esse agradecimento que sai dos seus lábios, use-o para cada aspecto da sua vida. Você tem família, graças a Deus. Você tem amigos, graças a Deus. Você tem amigas, graças a Deus. Você tem um lugar de trabalho, graças a Deus. Você tem bicicleta, carro ou automóvel? Você tem uma geladeira, tem alimentos, tem água, uma torneira, tem um banheiro, tem um piso, tem um teto, tem paredes na sua casa, tem um cobertor para quando sente frio, tem lençóis, tem um travesseiro, tem uma cama, tem vizinhos, tem uma sociedade, tem um lugar para morar. Obrigado, Deus, por cada instante, momento e oportunidade de fazer o bem. Obrigado, Deus, por ter me dado o mérito de servir um copo de água para meus filhos. Ou para minha esposa, ou para meu marido, ou para meus avós, ou para meus pais, ou para minhas irmãs, para meus irmãos. Tudo o que faço, agradeço a Deus pelo mérito de ajudar e levar luz ao mundo sempre. Esse agradecimento é o segredo judaico. A palavra judeu vem de Yehudi, derivado do verbo lehodó, que significa reconhecer e agradecer. Como uma vez ouvi de um rabino muito importante. Quem agradece é quem reconhece. Te deram um copo d'água? Obviamente você reconhece que te deram um copo d'água, portanto você diz obrigado pelo copo d'água que você me deu. E assim, obviamente, a Deus, o Criador Todo-Poderoso, que te dá abundância, saúde, alegria, tudo vem dele. E para quê? Para que você cumpra a sua missão na vida. Reflita sobre quais são suas forças e quais são suas fraquezas. Como usar suas forças para melhorar o mundo e colaborar com Deus na criação? Melhorando este mundo e suas fraquezas e seus defeitos, pense em como você pode melhorar, como pode corrigir, como pode ajudar os outros com defeitos parecidos com os seus. Talvez você seja a única pessoa que o entende porque compartilha os mesmos defeitos. Deus te mostra por fora o que acontece por dentro. Se há algum defeito que te incomoda, provavelmente é isso que você tem e pode ajudar. Pode se ajudar a si mesmo. Deus te ama e constantemente te envia pistas para que você se aproxime dele, para que veja uma vida mais alegre. Peça orientação a Deus e converse com ele diariamente, como recomendam os grandes sábios cabalistas. Com Deus, com humildade e sem eloquência, usando suas próprias palavras. Abra seu coração, fale para ele como se sente, compartilhe dificuldades, alegrias e peça orientação, sempre com bênçãos. E se você ainda não faz parte da minha amada comunidade Israel High, eu te convido com muito carinho a se juntar a essa comunidade espetacular, que é uma comunidade que temos encontros na internet, cursos gratuitos, obviamente, para membros, fazemos ações para movimentar a comunidade, mas obviamente na internet, para quem está fora de Israel, podemos nos conectar. Temos ações em que ajudamos famílias de soldados em nível institucional, famílias de soldados, esposas de soldados, filhos e filhas de soldados. E em nível comunitário, é como um grande abraço da comunidade, tem um número de WhatsApp meu, comunitário, você pode me mandar perguntas? Como eu te disse, há cursos gratuitos, há encontros e é espetacular, é como um grande abraço comunitário. Se Deus quiser, eu acredito que as pessoas que se juntarem à minha comunidade, disse El Rei, de alguma forma, é uma afirmação de apoio a Israel. E se Deus quiser, vão receber a bênção que Deus prometeu a Abraão. Quem te abençoar será abençoado. Portanto, toda pessoa que está com Israel, de alguma forma, está com Abraão e com a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, que é o povo de Israel. Se Deus quiser que seja tudo abençoado e bem-sucedido,